Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler versículos 14 a 20. Lucas 22, 14 a 20, vamos ler a palavra bendita do Senhor, também nos preparando para o momento de ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. A palavra bendita do Senhor. Vamos orar, rogando a iluminação do Espírito sobre as nossas vidas. E mantenha a Bíblia aberta para que você acompanhe também a exposição bíblica. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome, que é perfeito, santo, reto. Não há outro Deus como o Senhor, em glória e majestade. E agora o Teu povo, que já adora o nome do Senhor nesse culto, abre a palavra do Senhor, clamando a misericórdia do Senhor. E o Senhor de fato fale ao nosso coração, nos instrua, nos ensine, nos edifique, nos exorte. E o Teu Espírito, pela palavra, traga glória ao nome de Cristo, edificação ao Teu povo e conversão àqueles que ainda não Te conhecem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, muitas e muitas vezes na vida cristã nós expressamos o nosso desejo de estarmos perto de Jesus. É muito comum nós verbalizarmos isso e dizermos como é bom o Senhor estar perto do Senhor. E várias vezes nós fazemos isso. Nós sentimos falta, pelo menos aqueles que são crentes verdadeiros, quando nós, na vida corrida, muitas vezes nos afastamos do trono da graça ou do culto. Mas com certeza nessa pandemia, todos os crentes verdadeiros sentiram muita falta da ceia do Senhor, desse glorioso sacramento. E eu sei que, assim como eu, muitos de vocês estavam profundamente ansiosos de participar da ceia do Senhor. Isso ardia em nosso coração quando nós pensávamos em nos reunir novamente como igreja para participar da ceia. Esse é o nosso lado. Mas e quanto a Cristo? Será que a palavra de Deus nos ensina que há, da parte de Jesus, algum desejo de estar perto do seu povo? Será que existem alguns textos das Escrituras que nos ensinam que Jesus, de fato, almeja estar com o seu povo, que Ele ama estar com o seu povo e, sobretudo, nesses momentos como a ceia do Senhor? A resposta gloriosa das Escrituras é sim. Há inúmeros textos que mostram esse profundo desejo de Jesus de estar perto de nós, embora nós sejamos pecadores. E um desses textos é exatamente esse que nós lemos, sobretudo no versículo 15, quando Jesus diz: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento.
Jesus expressando do fundo do seu coração o desejo de estar ali com os seus discípulos. Mas antes de analisarmos esse texto, vamos considerar alguns dados do contexto para nos ajudar a entender melhor o que nós lemos. Esse texto que nós lemos está no Evangelho de Lucas. Lucas, que aparece em alguns relatos do Novo Testamento como sendo um companheiro do apóstolo Paulo, um médico. Lucas escreveu, na verdade, duas obras muito importantes para a igreja cristã. Ele escreve o Evangelho e escreve o livro de Atos. Na verdade, são duas obras escritas por Lucas. E o objetivo do primeiro é narrar a história de Jesus Cristo, e ele vai dizer que fez uma atenta investigação a respeito de Jesus, e escreve o livro de Atos para continuar essa história, narrando a história da igreja, focando sobretudo na vida do apóstolo Paulo. E Lucas tinha um propósito muito claro quando ele escreve essas duas obras a Teófilo, e o objetivo dele era mostrar não apenas a glória de Cristo, mas como Jesus continua agindo por meio da sua igreja hoje. Jesus ainda continua no meio do seu povo, ainda que mediante o Espírito Santo. E no Evangelho de Lucas, que é o evangelho maior entre os evangelhos que nós encontramos, os sinóticos, Lucas é mais detalhista, ele escreve em um grego muito elevado, um grego muito rico, perto do grego clássico, pelo menos algumas partes de Lucas, o que mostra a sua grande capacidade, inclusive intelectual, de escrever. E Lucas, então, vai narrar, aqui onde nós lemos, nós estamos lendo um momento onde Jesus está se preparando para a crucificação. É a semana final do Senhor Jesus antes da sua crucificação. Nós vimos no capítulo 22, onde Lucas vai começar a nos mostrar que Jesus, aos poucos, tem plena certeza que a sua hora está chegando. Jesus, ele não está alheio ao que está acontecendo na sua vida. Ele sabe que foi precisamente esse o objetivo. Ele veio para morrer. Ele veio para dar a vida pelo seu povo. Jesus sabe disso. Nós vemos desde a transfiguração, no capítulo 9, quando aquelas figuras aparecem e conversam com o Senhor Jesus, Moisés e Elias. Uma das coisas que eles começam, o texto nos diz que eles falavam com Jesus a respeito da sua partida, a palavra grega ali é êxodo. Então, eles estão falando a respeito desse êxodo. De alguma forma, Jesus sabe que ele está caminhando para esse êxodo, para esse momento da crucificação. Essa é a sua caminhada. E Jesus, então, sabe disso. Esse texto que nós lemos nos diz, então, que Jesus, nos versículos anteriores, começa, então, a se preparar para a Páscoa. A Páscoa era uma festa muito importante no contexto daquela época. Era também chamada a festa dos pães asmos, ou festa dos pães sem fermento. E a Páscoa celebrava exatamente a libertação do povo, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito. Nós vemos que, de forma miraculosa, Deus livra os primogênitos israelitas. Eles então matam aquele cordeiro da Páscoa e eles então colocam sangue nos umbrais da porta, e Deus então livra o seu povo, liberta o seu povo. Nós vemos isso no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 3 a 14. Foi um momento maravilhoso, onde Deus está cumprindo as promessas pactuais que ele havia feito a Abraão, a Isaac e Jacó, e Deus agora então está libertando o povo, tirando o povo, levando a terra prometida. A Páscoa lembrava exatamente isso. A palavra Páscoa significa passagem. Deus libertou aquele povo, não ferindo seus primogênitos, e agora Deus institui lá no Antigo Testamento várias festas para que o povo celebrasse esses atos redentivos de Deus, e uma dessas festas era exatamente a Páscoa. Então, no dia 14 do mês de Nissan, eles deviam imolar um cordeiro nas últimas horas do dia, e a festa então era celebrada depois do pôr do sol, no dia 15 de Nissan. Tudo que havia com fermento na casa deveria ser removido antes do cordeiro ser morto, e por 7 dias eles então consumiam esses pães sem fermento. A Páscoa, então,
A cada ano eles lembravam dessa gloriosa libertação. Mas também a Páscoa no Antigo Testamento, Deus começa, através dos profetas, a mesclar a ideia da Páscoa com a perspectiva messiânica, do Messias, da nova aliança. E é por isso, dentre as músicas que eles cantavam na Páscoa, umas que, segundo alguns relatos posteriores nós temos, era exatamente o Salmo 118, versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor. Então, de alguma forma, a Páscoa tinha essa expectativa de que Deus, através do Messias, estivesse libertando Israel. E Jesus, então, vai mostrar que esse momento havia chegado. O Messias estava ali. As profecias do Antigo Testamento estavam sendo cumpridas. É exatamente nesse momento, o versículo 14 diz que, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E essa frase, com Jesus os apóstolos, é muito importante, porque algo glorioso está acontecendo aqui. É nesse contexto, então, de Páscoa, onde Jesus está com aqueles 12 apóstolos, que Jesus vai dizer exatamente isso. Eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Jesus estava ansioso, e é então no meio da Páscoa, ou logo após aquela refeição da Páscoa, que Jesus, no versículo 19, vai instituir de forma separada a ceia do Senhor. Então nós podemos dizer que Jesus estava ansioso não apenas de participar daquele momento da Páscoa com os seus apóstolos, mas Jesus também estava profundamente ansioso porque seria ali onde ele ia instituir a ceia do Senhor. Esse glorioso sacramento que ia sempre lembrar a igreja a respeito da presença contínua de Jesus no meio do seu povo. Jesus estava ansioso. Ele queria muito esse momento, ele ansiou por isso. E agora, finalmente, Jesus está ali, participando. Aqui nós vemos Jesus ansioso para participar da Páscoa e, por extensão, nós podemos dizer, ansioso para instituir a ceia do Senhor, ansioso para participar da ceia do Senhor com os seus discípulos. E isso é maravilhoso. É imaginar Jesus, o Salvador, ansioso de participar de uma festa, de uma refeição com aqueles 12 homens pecadores. Isso é extraordinário. Então, de alguma forma, o versículo 15 nos ensina uma lição importante a respeito desse profundo desejo de Cristo de participar. E hoje, obviamente, nós sabemos que a Páscoa ela foi substituída pela ceia do Senhor na nova aliança. Então, nós podemos dizer que há, sim, vários elementos que nos apontam a respeito desse desejo de Cristo de participar com o seu povo da ceia do Senhor. Sim, é um momento de comunhão com Cristo. Da mesma forma que Cristo ansiou participar com os seus apóstolos, nós podemos dizer que de forma espiritual, mediante o Espírito, Cristo também participa com o seu povo com muita alegria. E é a respeito disso que eu quero meditar, sobre o seguinte tema: o profundo desejo de Cristo de participar da ceia do Senhor com o seu povo. O profundo desejo de Cristo de participar da ceia do Senhor com o seu povo. Há pelo menos 3 ideias nesse texto que eu quero chamar a sua atenção. A primeira dela é esse desejo pactual inexplicável. O texto então nos diz que Jesus se põe à mesa com os apóstolos, e isso tem uma grande significação, e é nesse contexto que Jesus vai dizer: eu ansiei participar antes do meu sofrimento. Há um desejo pactual aqui inexplicável. Em segundo lugar, há um desejo profundo e salvador, porque essa frase no versículo 15, Jesus vai dizer de forma muito clara: eu tenho desejado ansiosamente, antes do meu sofrimento. Obviamente ele vai dizer na ceia do Senhor que esse sofrimento, que esse sangue seria por eles. Há um desejo profundo e salvador aqui. E em terceiro lugar, Jesus diz que eles não mais iam participar daquela refeição até uma outra lá no reino, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Jesus faz uma promessa escatológica, futura. Não apenas existe um desejo presente de Jesus estar com o seu povo, mas ele fala de algo eterno, futuro, onde Jesus mais uma vez estaria com o seu povo. Então, um desejo presente e eterno.
O profundo desejo de Cristo de participar da ceia com seu povo, um desejo pactual e inexplicável, profundo e salvador, e presente e eterno. Vamos analisar em primeiro lugar esse desejo pactual inexplicável. Quando nós vemos as palavras do Senhor Jesus, nós temos que analisar o contexto onde ele está dizendo. O que era a Páscoa? A Páscoa era uma atestação clara de algo glorioso chamado aliança ou pacto. Deus havia amado Israel. Deus havia escolhido Abraão, Isaque e Jacó. E o próprio Deus vai dizer que não é porque eles eram uma nação forte, gloriosa, não. Graça tem a ver com isso. Graça não é quando o homem escolhe Deus. Graça é quando Deus escolhe pecadores. E de forma inexplicável, Deus havia amado aquele povo, Deus havia libertado aquele povo, apesar de muitas vezes aquele povo ter atitudes rebeldes, Deus então escolheu aquele povo para ser o povo onde a história da redenção vai se desdobrar. Era o povo de Israel. Era o povo da aliança, um amor que nós vemos inexplicável. Mas algo está acontecendo aqui, porque você observa no versículo 14 que Jesus está com os apóstolos. Então, da mesma forma que o antigo Israel tinham 12 tribos, que simbolizavam exatamente os 12 filhos de Jacó, obviamente incluindo os filhos de José, Efraim, Manassés. Agora, na nova aliança, Jesus chama 12 apóstolos. E por que 12? 12 não é um número aleatório, irmãos. É porque aqueles apóstolos representavam o novo Israel. Jesus escolhe, então, aqueles 12 homens de forma inexplicável, homens que muitos de nós jamais escolheríamos. E agora Jesus está celebrando essa Páscoa com esse novo Israel, um amor inexplicável. E Jesus está dizendo àqueles 12 homens: como eu ansiei estar com vocês. Mais uma vez nós vemos a graça na nova aliança. Deus está formando um novo Israel. Ele é esse novo Israel. E agora aqueles apóstolos unidos a Cristo formam a igreja da nova aliança, o novo Israel. Jesus está ansiando esse momento. Olhe bem para a vida daqueles 12 homens. Mateus, o maior pecador da cidade de Cafarnaum. Pedro, um homem cheio de cólera, um temperamento muitas vezes forte. Outros, simples pescadores. Um deles, um zelote. Zelotes, para quem não sabe, eram homens que participavam de um partido político que achavam que para libertar Israel de Roma eles deveriam lutar e ir para a guerra armada. Os homens mais diversos Jesus foi salvando, chamando, transformando, buscando. Como ele buscou, nós vimos Mateus, vem, segue-me. Então, como você explica esse amor de Jesus por pecadores que não merecem? Isso é graça, isso é pacto, isso é inexplicável. E agora Jesus está dizendo: como eu ansiei estar com vocês. No Evangelho de João, João vai nos narrar esse momento da Páscoa, ou esse momento de Jesus com os discípulos antes da crucificação. João vai narrar de forma bastante detalhada, do capítulo 13 até o capítulo 17, João vai narrar de forma bem detalhada esse momento. E João então vai resumir no capítulo 13, versículo 1, se você abrir sua Bíblia, eu até preguei recentemente nesse texto aqui, João vai resumir aquele momento ali, onde Jesus está com eles, se preparando para ser, diz o seguinte, no capítulo 13, versículo 1, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou aqueles homens até o fim. Esse é um amor inexplicável. E da mesma forma, hoje, através dessa obra da graça, o Espírito salva um povo, chama pecadores, e nós olhamos para nós e dizemos: mas o que havia de bom em nós para que Jesus tivesse misericórdia? Não havia nada. Isso é um amor inexplicável. O que há de bom em nós para que Jesus queira estar em nosso meio? O que há de bom em nós para que Jesus queira estar tendo um momento de comunhão conosco na ceia do Senhor? O que há em nós para que nós merecêssemos isso, irmãos? Nada. Esse é um desejo inexplicável.
A única explicação é a graça. Pouco tempo antes, pouco tempo depois daquele seu sofrimento, aqueles homens iam abandonar o Senhor Jesus. Um deles ia negá-lo. Jesus bem sabia disso. Mas mesmo assim ele diz: como eu ansiei estar com vocês nesse momento de Páscoa. Era um momento de profundo significado. Antes do meu sofrimento, eu queria estar com vocês. Isso é maravilhoso ouvirmos isso. Amor inexplicável. O amor de Deus por pecadores é algo glorioso. Na ceia nós nos lembramos exatamente isso. Mas esse também é um amor desejo e profundo, não é? Porque o texto nos diz, voltando lá para Lucas, observe que o texto nos diz, eu vou fazer uma tradução literal como está no texto grego, e aí você vai compreender ainda com mais profundidade, e disse-lhes: com grande desejo eu desejei comer com vocês esta Páscoa. Com grande desejo eu desejei. Ou seja, 2 vezes essa palavra aparece no texto original. 2 vezes. E uma das coisas que nós aprendemos dessa forma oriental de falar é que essa repetição indica ênfase. É por isso que o nosso tradutor preferiu essa palavra ansiosamente. Jesus está dizendo: com muito desejo no meu coração, eu ansiei estar com vocês. Aqui não são palavras que Jesus simplesmente disse, palavras soltas, palavras ao vento, não. Jesus está expressando, e Lucas vai nos dizer isso, esse profundo desejo. Eu ansiei muito estar com vocês. Muito. Isso é maravilhoso. Um desejo profundo, um desejo salvador. Antes do meu sofrimento e mais na frente, ele vai dizer que o seu corpo seria oferecido por vocês. O meu corpo eu vou oferecer por vocês. O meu sangue eu vou derramar por vocês. Esse é um amor profundo, salvador, glorioso. Esse desejo que Jesus tem profundo de estar com o seu povo, de estar perto do seu povo, de dar a vida ao seu povo, como Isaías diz no capítulo 53, que ele viu o fruto penoso do trabalho de sua alma e ele ficou satisfeito, ele morreu na cruz por aqueles que o Pai lhe deu e ele então fica satisfeito. Essa era a única forma de nós sermos salvos e resgatados da condenação eterna. E Jesus não faz isso com pesar. Ele faz isso com alegria. Um desejo profundo. E nós vamos vendo em outros textos da Bíblia Jesus expressando esse desejo. Por exemplo, nós vemos no livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 13 e 14. Também já preguei nesse texto aqui, Hebreus 2, 13 e 14, onde o autor dos Hebreus coloca nos lábios de Jesus, tanto o Salmo 22, versículo 22, como Isaías 8, 17 e 18. E aqui, Jesus está se dirigindo ao Pai e falando a respeito do seu povo. E veja o que Jesus diz ao Pai a respeito de nós: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Veja que coisa gloriosa. Jesus está dizendo que vai declarar o nome do Pai aos seus irmãos. Foi através da pregação da palavra que Jesus, mediante o Espírito, falou no nosso coração, transformou a nossa vida. É Ele que continua domingo após domingo falando através da pregação da palavra. Ou quando nós lemos as Escrituras, Ele está declarando o nome do Pai. E veja ainda o versículo 12, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando nós estamos cantando, é Jesus que está cantando conosco no meio da congregação. Eu porei nele a minha confiança, e aqui Ele vai se colocar, se interpor à frente de nós. Eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Esse é o meu povo, Pai. O meu povo que o Senhor me deu e eu comprei na cruz. E eu estou com eles. Esse é um amor
profundo, inexplicável, glorioso, Salvador. E Jesus está dizendo lá em Lucas: como eu desejei estar com vocês. Então, quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, o que é a ceia? A ceia, meus irmãos, Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, se você abrir sua Bíblia, eu peço que você faça isso agora. O apóstolo Paulo vai nos ensinar de forma bastante clara, no capítulo 10, no versículo 16 e 17, ele diz assim: porventura, 1 Coríntios 10, 16, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ou seja, o que é a ceia? É um momento de comunhão com Cristo. É isso que Paulo está nos dizendo. E é por isso que a nossa confissão de fé, de forma bela, vai dizer que Jesus está presente conosco de forma espiritual, porém real. Obviamente, Cristo já está presente em cada ceia, em cada culto, aliás, que nós celebramos, que nós cultuamos ao Senhor, mas de forma especial, na ceia do Senhor, Ele está nos lembrando do seu amor pactual. É por isso que a ceia é um sinal e um selo desse amor. A ceia é uma comunhão com Cristo. E se nós expressamos o nosso desejo de ter comunhão com Cristo, vocês acham que Cristo não expressa o desejo de ter comunhão conosco? É claro que Ele expressa. Ele expressa. Esse é um amor glorioso. E é interessante, voltando lá para o texto de Lucas, o texto então nos diz, voltando para Lucas 22, que é dentro desse contexto que Jesus está fazendo algo também inusitado. Através da sua morte, do seu sofrimento, aquela de fato seria a última Páscoa. Não haveria mais Páscoa. A Páscoa celebrava exatamente isso. O Cordeiro que morreria, que derramaria o seu sangue. Mas agora Jesus, Ele mesmo seria o Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. E a ceia do Senhor ia lembrar isso. Esse seria o último momento onde os apóstolos agora iam entender de forma muito clara: a ceia do Senhor é a nossa Páscoa. Jesus é o Cordeiro da Páscoa. A ceia nos lembra exatamente isso, essa gloriosa libertação. Deus libertando o seu povo, Jesus se oferecendo por nós. Ou seja, é um desejo profundo, mas é um desejo salvador. A ceia nos faz lembrar isso. Mas esse também é um desejo não apenas presente de Jesus. Esse é um desejo eterno. Observe que o texto então nos diz que Jesus, Ele diz: nunca mais a comeria até que se cumpra no reino de Deus. E o versículo 18: pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus está mostrando que coisas gloriosas estão se cumprindo ali. Obviamente há um aspecto em que Jesus não participaria, não teria mais aquela oportunidade de participar da Páscoa. Jesus morreria, Ele ia ressuscitar, passa mais algum tempo, depois sobe aos céus. Mas existe um aspecto escatológico mais profundo, é que aquele momento era o momento final, onde Jesus está apontando para realidades futuras. É por isso que Paulo, quando ele vai falar da ceia, em 1 Coríntios 11, ele diz assim, que ela anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia é um anúncio constante de que Jesus vai voltar. E aqui Jesus, de alguma forma, está dizendo implicitamente isso aos seus discípulos. Ele está dizendo: eu ainda vou participar com vocês no meu reino, em outra realidade. Jesus está apontando para realidades gloriosas, futuras. E quando nós pensamos sobre o reino de Deus, nós nunca devemos esquecer que a mensagem central de Jesus é a mensagem do reino. Obviamente os judeus já falavam de Deus como rei, Deus é rei, Deus governa sobre todas as coisas, mas quando Jesus vem,
Ele é o rei. Então, o reino de Deus agora é uma realidade presente. E Jesus vai dizer, por exemplo, em Mateus 12, 28, Lucas 17, 21, o reino chegou. O rei está no meio. Mas o reino agora, na nova aliança, é uma realidade espiritual. Jesus vai dizer isso a Nicodemos. Para participar desse reino, não é por ser israelita, não é étnico. É preciso um novo nascimento. Quem não nascer do alto não pode ver o quê? Não pode ver o reino. Esse reino é realidade espiritual. Aqueles que são salvos em Jesus participam desse reino. Nós já estamos dentro desse reino espiritual, ainda que algo mais glorioso nos espere no futuro. O reino também, nós aprendemos no Novo Testamento, é uma realidade abrangente, não apenas Israel, mas agora Jesus, como novo Israel, vem fundar a sua igreja, a nova aliança, e agora inclui gentios, eu e você. Algo glorioso está acontecendo aqui. Um novo Israel está nascendo. E nesse novo Israel, Deus agora olha para gentios como eu e você. O reino é uma realidade abrangente na nova aliança, mas o reino também na nova aliança é uma realidade escatológica, ou seja, ele vai acontecer de forma plena no futuro. Ainda nós estamos vivendo nesse mundo marcado pela antítese, luz e trevas, forças antagônicas ante Deus, mas haverá um dia, quando o Senhor Jesus voltar, onde esse reino chegará de forma plena, gloriosa. E é essa esperança que Jesus está dizendo, está trazendo. Eu ainda vou participar de um outro banquete com vocês. Mas esse banquete será com a chegada final do reino de Deus. Há uma promessa futura, gloriosa de Jesus aqui. É por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 19, nós vamos escutar exatamente a respeito das bodas do Cordeiro. Fala exatamente desse momento final, Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. No versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as palavras de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é glorioso. Então Jesus vai mostrar não apenas aos discípulos que ele almejava muito estar com eles ali. Mas Jesus está dizendo, algo glorioso ainda espera por vocês. Coisas gloriosas que vocês não têm nem ideia. Eu estou preparando para vocês. Como ele diz no capítulo 14. E é nesse momento de ser que ele vai dizer, ali no capítulo 14, eu vou preparar lugar para vocês. Não se turbe o coração. Não se atemorize. E no capítulo 17, Jesus vai dizer com todas as letras, abra sua Bíblia em João capítulo 17, Jesus vai dizer com todas as letras possíveis em sua oração sacerdotal, no versículo 24, ele vai expressar exatamente esse desejo de estar com eles e com o seu povo. João 17, 24 diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, o meu desejo é que eles estejam comigo para que vejam a minha glória. Isso é maravilhoso. O desejo de Jesus é um desejo eterno de estar com o seu povo. É por isso que a morte de um cristão é uma coisa tão estranha, não é? Quando um crente verdadeiro morre, ele se encontra em alegria e ele finalmente se encontra com o seu Salvador. Ele se encontra com aquele que almejou tanto, agora, finalmente. Você está comigo. Enquanto nós estamos aqui chorando e lamentando. Jesus está cumprindo esse desejo na glória de estar com os seus, quando eles morrem. E quando ele voltar, que houver a ressurreição dos corpos, nós estaremos novamente como seres
glorificados e completos na presença de Jesus. E aí, finalmente, essa oração será plenamente respondida. Ele estará com o seu povo na glória. E é por isso que a ceia anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, as bodas do Cordeiro. Jesus não tem apenas um desejo presente de estar conosco, irmãos. Esse é um desejo eterno. Ele não quer estar conosco apenas hoje, aqui, onde nós estamos participando da ceia do Senhor. Ele quer que nós estejamos para sempre com Ele. E é por isso que Paulo diz, nada poderá nos separar de quê? Que está em quem? Em Cristo Jesus. Nada. Nem a morte, nem as coisas do presente, nem do porvir. Nada poderá nos separar desse glorioso amor. É com essa atitude que nós devemos participar hoje da ceia do Senhor. Estava lendo a história um tempo atrás de um homem, ele todo final de ano ele participava, o momento que ele mais ansiava, ele viajava bastante, um empresário, mas o final de ano era um momento importante para ele, onde ele participava, estava perto da família, ele amava estar com a família. E uma vez ele estava viajando em uma das suas viagens, e houve um temporal, e ele não tinha como chegar perto da sua família. Praticamente sem comunicação, e ele ficou desesperado. Meu Deus, esse final de ano eu vou ficar longe da minha família. E aquele homem então teve uma ideia inusitada. Ele ligou para sua esposa e disse, olha, infelizmente eu não vou ter como estar com vocês. Mas quando der 10 horas da manhã, de amanhã, eu quero que vocês saiam no jardim e olhem para o céu. E aí todo mundo ficou curioso, né? A família inteira. Saí 10 da manhã olhar para o céu, e eles saíram 10 da manhã, olharam para o céu. E aquele homem, obviamente ele tem alguma condição financeira, coisa que nós não podemos fazer, como ele repetir, ele contratou um avião. E naquele avião tinha uma grande faixa, uma faixa enorme ele colocou no avião. E essa faixa dizia, eu desejei muito estar com você nesse dia. E foi a forma onde, através daquela frase, ele declarou o seu amor à sua família. E essa frase que deve reverberar hoje, nessa manhã, em nosso coração. Da mesma forma que Jesus disse aos discípulos, nós nunca devemos imaginar que o amor de Jesus por nós é menor do que o amor que ele teve pelos discípulos. É o mesmo amor. Ele vai nos amar até o fim, com esse amor inexplicável, como nós vimos, profundo, salvador, presente, mas também um amor eterno. É por isso que Hebreus 7, 23 diz que ele vive para interceder por nós, sentado à direita de Deus. Nós temos sentado à direita de Deus um sumo sacerdote, um Deus homem. Como perfeito homem, nós sabemos que há um coração sentado à direita de Deus que bate por nós. A palavra de Deus também nos diz em Apocalipse 1, versículo 12 e 13, naquela visão do Cristo glorificado que João tem, as igrejas são os candeeiros, a visão que ele tem é de Jesus, onde é que ele está? No meio dos candeeiros. No meio de igrejas que talvez aos olhos dos homens nem merecessem ser chamados de igrejas. Mas ele está ali para exortar. E para cada igreja, o que é que ele diz a cada uma delas? Eu conheço. Eu sei. É esse o verdadeiro evangelho. E nessa manhã, quando nós formos participar, lembre-se disso. Lembre-se desse amor de Jesus por mim e por você. E por todos aqueles que já estão com Cristo. E que estão experimentando em loco esse amor de Jesus por eles. Vamos participar da ceia do Senhor nos lembrando com muita gratidão. E essa deve ser a resposta do nosso coração. Eu quero concluir exatamente lendo um pequeno texto de um famoso reformador, ele era um colega, o contemporâneo de Martinho Lutero,
A gente conhece pouco a respeito, se fala pouco dele, a gente fala muito de Lutero, mas existiram vários outros reformadores também. O nome dele é Johannes Brahms. E ele, comentando exatamente esse texto, ele diz o seguinte, comentando esse texto: portanto, este desejo de Cristo deve despertar cada pessoa descuidada e preguiçosa para se arrepender em tempo. É verdade. Isso deveria despertar em nós arrependimento. Isso deveria despertar em nós um desejo de responder mais em amor e dedicarmos mais a nossa vida a Cristo. E ele continua dizendo: se Cristo nos tivesse chamado para algo que traria perigo em vez de benefício, então poderíamos ter dado uma desculpa e virado as costas. Mas agora ele nos chamou para aqueles trabalhos, ou melhor, para aquelas felicidades que irão sempre trazer glórias da salvação para nós. Pois aquele que não acredita nele será condenado. Por que então demoramos para recebê-las e para seguir essas bênçãos? Esse desejo de Cristo também deve fortalecer as mentes daqueles que temem que Cristo não os aceite ou os receba por conta dos seus pecados. É verdade. Às vezes nós pecamos e nós, meu Deus, será que Jesus será que ele ainda olha para mim? Talvez essa seja a situação de alguns. E esse texto nos lembra, sim, ele ainda tem graça e misericórdia. Se você se arrepender nessa manhã, se você não conhece a Cristo, que você se arrependa, que você crê em Jesus, ele é a porta de salvação. Se você não é um crente verdadeiro, ele continua dizendo: por que você tem medo de vir a Cristo? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Por que ter medo de ir ao nosso Salvador? Por que ter medo? Ele está mais pronto para oferecer seus benefícios, ele conclui dizendo, ele está mais pronto para oferecer seus benefícios a você do que você para recebê-los. E é verdade. Ele é mais pronto em dar esses benefícios do que nós estamos prontos para recebê-los. É com essa atitude que nós devemos participar da ceia do Senhor. Que Deus traga uma profunda alegria em nosso coração. Uma alegria que é um misto de alegria e de lágrimas que se misturam. De gratidão por tudo que o Senhor é e tem sido em nossa vida. A Ele seja a honra e a glória para sempre. Vamos nos lembrar daquela faixa. Jesus diz: eu ansiei muito estar com vocês nesse momento. E vamos responder: Senhor, eu sei que eu sou um pecador, mas eu também ansiei muito isso. Eu almejei ardentemente participar da ceia do Senhor e ter comunhão com o Senhor nesse dia. Que essa seja a resposta do nosso coração. Oremos. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado por esse momento tão singular, tão ímpar, onde o teu povo está reunido para participar mais uma vez desse glorioso sacramento. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor traga ao nosso coração todas essas certezas pactuais gloriosas e fale ao nosso coração e nos abençoe, nos conceda graça nessa manhã, para que possamos participar da ceia do Senhor com essa profunda gratidão em nosso coração, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará eternamente por nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.